E desde já agradecer o convite à Associação Portuguesa de Fibromialgia, no caso à Presidente Joana, e também a todos os que se disponibilizaram numa noite de sexta-feira a assistir a esta palestra acerca da alimentação e fibromialgia. Eu vou falar um pouco, vou dar alguns termos técnicos, mas eu vou explicar tudo para que não fiquem dúvidas. Também, se ficarem no fim, estejam à vontade para questionar. Podem perguntar, mas por que razão, o que é que a alimentação tem a ver com a fibromialgia, com a dor e com os sintomas que ela causa? Ora bem, a alimentação tem a ver com tudo. Basicamente, todos nós precisamos de comer e dependendo da nossa alimentação, teremos uma melhor saúde ou uma saúde não tão boa. E qualquer doença que existe tem a ver, direta ou indiretamente, com a alimentação. E na fibromialgia, o que é que acontece? A fibromialgia tem uma etiologia idiopática. O que é que quer dizer este palavrão? Quer dizer que a causa é desconhecida. Nós não sabemos de onde é que vem a fibromialgia, o que a causa. Há várias suposições, nomeadamente a alteração do funcionamento de alguns aminoácidos ou neurotransmissores, uma possível neuroinflamação e também há quem diga que o desencadear desta síndrome tem a ver com trauma físico ou psicológico que possa eventualmente haver. Segundo o estudo do professor Jaime Branco, reumatologista do Hospital de Lisboa, a prevalência da fibromialgia é de 1,7% em Portugal dentro de todas as doenças reumáticas, sendo que afeta 10 vezes mais as senhoras do que os senhores. E alguns dos sintomas são dor generalizada, alodinia. Este termo eu pus propósito para, num dia que estejam bem dispostos, dizerem a alguém que têm alodinia, como se fosse uma coisa boa, mas infelizmente não é. A alodinia, basicamente, é uma sensação dolorosa provocada por algo que não a devia causar. Ou seja, quando, por exemplo, cumprimentamos alguém e sentimos dor em fazer isso. Não é suposto que tenhamos dor ao fazê-lo, mas o facto é que temos. E isso é o que designa a alodinia. Hiperalgesia é quando nós, por exemplo, batemos com o joelho em algum sítio e, em vez de termos uma dor que seria mais expectável relativamente ao ocorrido, temos uma dor superior. Depois, a distenia é quando nós temos alteração na força, ou seja, quando nós pegamos em alguma coisa, não temos aquela força que, se não tivéssemos a doença, teríamos. E depois, a depressão, insónias ou sono não reparador. E o que sabemos é que o diagnóstico é diferencial. O que é que isto quer dizer? Nós, para diagnosticarmos a fibromialgia, temos que basicamente excluir todas as outras causas. Não existe nenhum exame específico que diga tem fibromialgia. Não. Infelizmente, isso não acontece. Pelo que temos que fazer exames para despistar qualquer outro problema de saúde que possa estar a causar a sintomatologia associada à fibromialgia e, se nada acusar, ou se acusar algo que não seja expectável de causar este tipo de sintomatologia, aí faz o diagnóstico da fibromialgia. Infelizmente, também não há medicamentos específicos que garantam a melhoria. Isto é, há um medicamento, que é basicamente o nome comercial é o Lyrica, que é específico para doentes com fibromialgia. Contudo, ele não funciona com todos os doentes. E como não funciona com todos os doentes, não podemos dizer que existe algum medicamento padrão que ajude a aliviar os sintomas a todos os doentes com fibromialgia. Existem uma série de medicamentos utilizados, como alguns antidepressivos e também alguns medicamentos para o controle da dor, mas que podem também não ajudar todos os doentes. E aqui a terapêutica não farmacológica ganha um especial destaque, ou seja, tudo o que tem a ver com a alimentação e também o exercício físico. Para verificarmos aqui, isto é o CID, isto é uma definição do CID, que é basicamente o Dicionário de Doenças Internacional, ou os códigos das doenças, e, como podem ver aqui, a fibromialgia está dentro de um grupo em que é
os sintomas ou os achados clínicos sem qualquer outra classificação. Ou seja, como podem ver, não se sabe mesmo de onde é que isto vem. E depois colocam aqui a descrição, que é uma dor crónica generalizada e difusa, que pode estar associada a um stress emocional ou também a um modo depressivo e que reduz as atividades da vida diárias. E depois isto pode ter várias causas, multifator biológica, psicológica, etc. E depois também dizem aqui que é um tipo de dor nociplástica. O que é isto? O que é este palavrão? Nociplástica é um tipo de dor em que não é expectável que ocorra uma vez que não há lesão num tecido. Imaginemos que nos cortamos a cortar algum fruto, ou a descascar algum fruto e cortamos. Nesse corte é expectável nós termos dor. O que não é expectável é termos uma dor similar se não nos cortarmos. E é basicamente o que isto quer dizer. As pessoas têm dor, mas não é possível verificar a causa dessa dor. E daí também haver aquele estigma muitas vezes associado a doentes com fibromialgia, que não querem trabalhar ou que não têm dor nenhuma, porque de facto não existe nenhum método que identifique a dor, mas o que é facto é que ela está lá. E para termos uma noção de como está a fibromialgia no mundo, o que sabemos é que, ao nível da prevalência das doenças reumáticas, a fibromialgia é mais prevalente na Tunísia e também na Turquia. Em Portugal, temos uma prevalência de 1,7%, como vimos anteriormente, o que não foge muito à média dos países mais próximos. E depois temos aqui alguns países que têm uma baixa prevalência, como é o caso de Cuba, da Venezuela e também aqui da Grécia. E agora falando assim um pouco mais cientificamente, mas também não me alongando muito nisto, a maior parte dos estudos o que indicam é que na gênese da fibromialgia pode estar associado um efeito stressor, ou seja, uma pessoa que se enerva muito ou uma pessoa que está em stress constante. E esse stress constante vai levar a causa a libertação de uma hormona chamada hormona libertadora de corticotrofina, que depois vai aqui atuar nesta, que é a adrenocorticotrófica, esta hormona. Estes nomes, estes palavrões não liguem muito, é só mesmo para me seguir, ok? Que depois vai atuar nas células suprarrenais, no órgão suprarrenal, que vai levar ao cortisol, que vai haver a libertação do cortisol. O cortisol, por um lado, vai inibir a síntese de monoaminas. As monoaminas são basicamente alguns neurotransmissores. Neurotransmissores esses, como por exemplo a serotonina. Daí, muitas das vezes, se prescreverem antidepressivos para o controle da dor na fibromialgia. Tem a ver um pouco com isto. E o cortisol, supostamente, ia inibir este fator de transcrição aqui, que é basicamente um mensageiro que indica a produção de fatores inflamatórios. Só que quando este ciclo se repete, o cortisol deixa de fazer efeito e, portanto, vai haver uma microinflamação constante. E essa microinflamação pode, eventualmente, estar associada a uma neuroinflamação que leva à depressão, que depois leva à fibromialgia ou o contrário. Ainda não se sabe muito bem. E no meio disto tudo, todos os doentes precisam de comer na mesma. E, portanto, dentro daquilo que é um alimento, nós temos dois componentes. Temos os não nutrientes, que podem ser fitoquímicos. Para vos dar um exemplo, o caroteno, que é um nome de um fitoquímico, é o que dá a cor, por exemplo, ao tomate, que é o licopeno também. E depois temos outro não, que isto são compostos benéficos, são compostos antioxidantes. E depois temos também aqueles componentes produzidos pelo homem, que são adicionados intencionalmente, neste caso, para dar mais cor ou para dar algum tipo de propriedade ao alimento. E depois temos aqueles que são os contaminantes, onde, por exemplo, temos aqui duas substâncias, por exemplo, as anitrosamidas, são compostos cancerígenos, que quando ingerimos muita carne vermelha, estes compostos são formados no nosso estômago.
E depois temos também a acrilamida, que é uma substância presente quando fritamos os alimentos. Daí, muitas das vezes, também nós dizemos para evitar-se os fritos. E depois há sempre aqueles pesticidas que eventualmente podem estar presentes no alimento. Apesar que há regulação para isso. Portanto, só se for alguma negligência grave é que uma pessoa poderá eventualmente ter problemas a consumir alimentos que tenham algum tipo de pesticida. E depois temos os nutrientes, que são aqueles que estão presentes na matriz alimentar ou aqueles que também são adicionados à matriz alimentar. Certamente já viram leite enriquecido em cálcio, leite enriquecido em vitamina D, por exemplo. Isto encontra-se, tem a ver com isto, os alimentos, os nutrientes adicionados à matriz alimentar. E dentro dos macronutrientes, que nós temos os macro, que são aqueles que nos dão a energia, e os micro, que são as vitaminas e os minerais que não nos dão a energia, sendo que depois temos os hidratos de carbono. Não sei se me estão a ouvir. Bloqueaste aí durante um pouco. Ok, não sei se agora já está. Eu penso que sim. Ok. Então, nós temos as proteínas, que são cerca de 4 quilocalorias que nos fornecem, os hidratos de carbono também, 4 quilocalorias, os lípidos, 9, e as fibras, 2 quilocalorias. O álcool não é um macronutriente, mas por cada mililitro ingerido fornece-nos 7 quilocalorias. E é preciso termos uma noção disto, de modo a não consumirmos alimentos de forma excessiva ou alimentos não interessantes. E por isso nós temos a nossa chamada roda dos alimentos, que basicamente é uma representação gráfica daquilo e da quantidade que devemos ingerir. Vemos aqui que a maior porção que devemos ingerir é dos cereais, entre 4 a 11 porções. Depois, a das hortícolas, de 3 a 5. Depois temos aqui a fruta, que também é 3 a 5. Os laticínios, 2 a 3. A carne, pescada e ovos, que é de 1,5 a 4,5. E as leguminosas, que é de 1 a 2 porções. E vocês perguntam-me o que é isto das porções? As porções são basicamente uma medida caseira de forma a guiarmos-nos. Por exemplo, uma porção de hidratos de carbono corresponde a um pão de 50 gramas, ou também uma fatia fina de broa de 70 gramas. E têm aqui as diferentes porções dos vários grupos alimentares que podem consultar. E, por isto, nós devemos ter uma alimentação equilibrada para termos também um IMC normal. O IMC é basicamente o índice de massa corporal, que nos diz, e está aqui a fórmula, o peso para a altura que temos. E a conta é muito fácil de se fazer. É dividir o peso pela altura ao quadrado. Se o valor estiver abaixo de 18,5, quer dizer que estamos em baixo peso. Se o valor for entre 18,5 a 24,9, o peso está normal. Se for entre 25 a 25,9, estamos em pré-obesidade. Se for entre 30 a 34,9, obesidade grau 1. Se for obesidade grau 2, temos que ter um IMC entre 35 e 39,9 e uma obesidade mórbida acima de 40. Estes valores são considerados para pessoas que não pratiquem exercício físico. Uma vez que não praticando exercício físico, o IMC consegue refletir bem, digamos assim, o teor de gordura corporal. Uma pessoa que pratica exercício com regularidade, estes parâmetros podem não se adequar e podem não ser rigorosos na sua avaliação. Porque se nós fizéssemos o IMC ao Cristiano Ronaldo, provavelmente iam dizer que ele estava em pré-obesidade, obesidade grau 1. Mas no caso do Cristiano Ronaldo, ele tem muito peso, mas baseado em massa muscular e, portanto, isto aqui deixa de fazer sentido. Se fizerem uma prática regular de atividade física, temos de ter atenção a isso para não considerarmos e não cairmos no erro de considerar que temos obesidade grau 1, por exemplo, quando temos mais massa muscular. Mas, por outro lado, se o que nós tivermos for massa gorda, ou se tivermos o peso excessivo, primeiro, quanto mais peso nós tivermos carregar, maior será o esforço que teremos que fazer. Esforço esse que será ainda maior se uma pessoa padecer de fibromialgia ou de qualquer doença que cause dor. E, portanto, temos que ao máximo tentar controlar o nosso peso
nomeadamente na percentagem de gordura corporal. Este esquema aqui mostra um bocadinho que o excesso de gordura promove a criação, digamos assim, de substâncias pró-inflamatórias que vão estar recorrentemente no nosso organismo. É uma inflamação de baixo grau, mas como diz o ditado, pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. E é basicamente o que aqui acontece. Nós temos uma microinflamação constante que, a curto prazo, não significa nenhum tipo de prejuízo para a nossa saúde, mas se isto lá está, se for recorrente, vai acabar por nos prejudicar de alguma maneira. E depois temos aqui alguns estudos sobre a nutrição e também a dor crónica. Neste caso, dor crónica não oriunda de cancro. O que nos diz é que existe efetivamente comprovado cientificamente que as intervenções nutricionais em pessoas com dor têm um grande benefício. Aqui, mais concretamente, na fibromialgia, este estudo que nos diz é que a dieta mediterrânica ajuda nos doentes com fibromialgia, nomeadamente na sua massa óssea. Contudo, o estudo ainda não é exatamente muito bem controlado e, portanto, as conclusões que devemos tirar daqui não devem ser muitas. Aqui, este estudo que nos diz é que doentes com fibromialgia que ingeriam pouco magnésio e cálcio têm um grau de dor superior relativamente àqueles que ingeriam uma quantidade de cálcio e magnésio superior. O que indica que, eventualmente, estes dois minerais podem também ajudar na melhoria dos sintomas. Aqui, neste caso, os doentes com fibromialgia foram divididos em dois grupos, em que a uns foi dada alimentação dita normal, com cereais normais, como o trigo que nós comemos aqui, e a outro foi-lhes dado um cereal que aqui usualmente chamamos de camute. E verificou-se que os doentes que ingeriram camute em vez dos cereais ditos normais, doentes estes que tinham sintomas severos, melhoraram significativamente. E então, que tipo de alimentos é que nós devemos privilegiar? Neste caso, podemos ingerir alimentos ricos em ômega 3, como atum, cavalo, sardinha e salmão. Isto porquê? Porque o ômega 3 tem componentes anti-inflamatórios. Os alimentos integrais, arroz integral, massa integral, entre outros. Aqui eu queria chamar a atenção porque é o seguinte. Como sabem, a fibromialgia tem uma série de sintomas que nem a todas as pessoas que padecem desta síndrome são iguais. Porventura, há pessoas que possam ter também uma outra condição chamada síndrome do intestino irritável. E se for esse o caso, aí já temos que ter uma abordagem nutricional diferente. Poderia fazer sentido restringir os laticínios, restringir uma série de outros componentes alimentares, mas se não houver essa situação, não faz sentido que estamos a retirar alguns alimentos. Porque as pessoas que têm fibromialgia já têm dor, já tiveram que deixar de fazer muitas coisas que gostavam de fazer. Se agora também lhes tirarmos algumas coisas que gostavam de comer, não seria assim também muito agradável. Depois, comer vegetais de várias cores diferentes. Essas cores diferentes significam diferentes tipos de antioxidantes que funcionam exatamente, fazem o oposto aos alimentos pró-inflamatórios ou à condição pró-inflamatória que, porventura, possa existir. Substituir o sal por ervas aromáticas, alecrim, orégãos, açafrão, tomilho, entre outros. E também podemos ingerir chás, nomeadamente para pessoas que não têm por hábito beber muita água e também se, neste tempo mais frio, não sintam essa necessidade. Porque apesar de necessitarmos, não temos a necessidade, mas convém sempre bebermos. E temos também de evitar os alimentos ditos processados, que são aqueles basicamente ricos em açúcar, gordura saturada e gordura trans. Isto não quer dizer que não se possa comer alimentos destes em dias de festa, não pode haver festa todos os dias. Depois, as restrições e a suplementação alimentar. Isto depende muito da patologia ou síndrome e do estado da pessoa. Ou seja, se houver uma pessoa que, dependendo da sua história, tenha
que seja previsível que tenha um déficit de algum micro ou macronutriente, pode ser interessante suplementar. Mas isso não quer dizer que a pessoa ao lado, que também tenha fibromialgia, esteja na mesma situação. Cada caso é um caso. E não faz sentido nós, por um lado, tirar coisas a uma pessoa que não vai fazer nem bem nem mal, por outro, também não faz sentido estarmos a suplementar com algo que a pessoa já faz corretamente, já tem uma ingestão alimentar correta e tudo mais. Apesar que, como eu disse, há algumas situações que pode eventualmente melhorar a sintomatologia, mas temos que ver caso a caso. Depois, aqui, a nível das investigações, é importante nós também, doentes com fibromialgia, sempre que existir estudos, tentarmos ter alguma paciência e mostrarmos-nos cooperantes e voluntários. Porque só com estudos é que nós conseguimos chegar a mais conclusões. E já chegam aquelas coisas burocráticas que os investigadores têm que fazer e tudo mais. E depois, um outro problema, porque muitas das vezes as pessoas com fibromialgia pensam que as pessoas não se interessam muito pela doença. A questão muitas vezes não é essa. A questão é que para fazermos bons estudos tem que haver financiamento. O que em Portugal é praticamente inexistente e mesmo noutros países a fibromialgia é pouco atrativa para muitos investigadores, porque nós estamos aqui a associar duas vertentes, nomeadamente a nutrição e a fibromialgia, que são das mais difíceis de se estudar, uma vez que tem muita coisa envolvida em ambas e que nem tudo se sabe acerca das respectivas áreas. E, portanto, temos que ter também aqui alguma atenção a isto. A nível de considerações finais, temos de tentar sempre manter o nosso nível de massa corporal total dentro dos valores normais, evitar alimentos pró-inflamatórios, ou seja, bolos, batatas fritas e tudo o que não seja bom, incluir alimentos anti-inflamatórios e ricos em antioxidantes na dieta, e aqui os alimentos vegetais são riquíssimos nestes componentes, assim como também alimentos com ácidos gordos ômega 3, que podemos encontrar tanto em sementes de chia, sementes de linhaça e também em peixe gordo, como o salmão, a cabala, entre outros. Uma coisa também que eu queria alertar que é extremamente importante. Caso tenham alguma dúvida relativamente à fibromialgia ou à nutrição relacionada com a fibromialgia, por favor, contactem um profissional de saúde. Isto porquê? Como todos nós sabemos, a internet é muito boa para umas coisas, mas é péssima para outras. E não é raro vermos pessoas que dizem ter curas para a fibromialgia, terem a dieta espetacular para a fibromialgia, e depois o que acontece é que perguntamos à pessoa qual é a sua profissão, ela diz-nos que é coach ou é outra coisa qualquer. Isto pode parecer de sumenos, mas as profissões na área da saúde são reguladas por ordens profissionais. Essas ordens estão para proteger os cidadãos e não os profissionais. Ou seja, vamos imaginar que alguém com fibromialgia vai a um senhor que diz que é muito bom a tratar da fibromialgia e a profissão dele até é calceteiro. Vamos imaginar. Se ele fizer algum disparate relativamente às indicações que vos dá na área da saúde, a responsabilidade é vossa. Ou seja, se ele vos disser para tomarem o chazinho X ou Y e depois vos fizer mal, a responsabilidade é vossa, não é do senhor, porque o senhor ele não é profissional da área. Caso contrário, se vocês forem a um profissional de saúde, se o profissional de saúde fizer asneira, tem uma ordem que, basicamente, vai-lhe pedir justificações sobre a atitude que ele teve. E isto é importante porque vos garante segurança em quem vocês estão a confiar. Daí ser imperativo consultarem sempre um profissional de saúde para vos esclarecer todas as dúvidas. E também, outra coisa que eu digo sempre é questionem. Se vocês têm dúvidas relativamente à alimentação da fibromialgia, se têm dúvidas relativamente a um dos sintomas, pode ser a fibromialgia ou de outra coisa qualquer, porque a fibromialgia, as pessoas que têm fibromialgia não estão negadas ou
podem ter outras coisas, ou seja, elas não têm fibromialgia e não basta ter mais nada, não, a pessoa pode ter, depois pode ter fibromialgia e depois pode ter algum achado clínico, ou pode até ter partido um dedo ou outra coisa qualquer, e portanto podem e devem fazer sempre perguntas aos profissionais que vocês recorrem para vos esclarecer, ok? E deixo-vos aqui também o ritual da felicidade, que é um ritual muito engraçado, que pode ajudar a melhorar um bocadinho, nem que seja, o vosso dia-a-dia relativamente aos sintomas que possuem, e também vamos ter fé que em 2021 não seja só uma vacina para o Covid e que seja também algum novo achado relativamente à fibromialgia. Muito obrigado a todos e estou disponível para esclarecer qualquer questão que possam eventualmente ter.